Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná, sua nossa aula Paraná, ensino religioso, sexto ano. E o tema da nossa aula de hoje são os ritos e rituais, uma introdução ao tema de ritos e rituais. E os objetivos da nossa aula é compreender a importância dos ritos e rituais como forma de manutenção da tradição, da cultura e da religiosidade. Entender também as diferenças entre os ritos e os rituais sagrados e sua função dentro das organizações religiosas. Eu tenho certeza que vocês conhecem, ou ouviram falar, ou assistiram o desenho, ou leram o livro do Pequeno Príncipe. É um clássico da literatura mundial. E o Pequeno Príncipe tem um momento, um trecho bastante importante que nos remete aos ritos e rituais. Então, em um momento quando o Pequeno Príncipe está com a raposa, eles estão conversando e tem o seguinte diálogo. Teria sido melhor voltares na mesma hora, disse a raposa. Tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. É preciso ritos. Percebam que a raposa combina o encontro com o Pequeno Príncipe, diz que ela vai estar se preparando para o encontro, porque é preciso ritos. Ela usa a palavra literalmente rito. O que é um rito? Perguntou o príncipezinho. E ela respondeu: é uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente de outros dias e uma hora de outras horas. E eu pergunto para vocês, o que são ritos? O que são rituais? Existem apenas ritos e rituais religiosos, sagrados? Ou será que temos rituais no nosso dia a dia e muitas vezes nem percebemos? Então você sabe o que é um rito? Qual a diferença entre rito e ritual? Para que servem os ritos e rituais? Vai refletindo, anotando aí. Você conhece algum rito, algum ritual? Saberia dizer se ele é religioso ou não? Você tem hábitos no seu dia a dia, aquilo que você faz metodicamente, tem um método específico para você fazer? Então, nesta aula vamos descobrir um pouquinho mais sobre o que são os ritos e rituais, qual a sua função dentro das tradições e das culturas. Estão prontos, aventureiros da cultura? Mas, antes de tudo, nós vamos começar testando o seu conhecimento. Afinal de contas, para fazer o cérebro funcionar, a gente tem que exercitar. Então, vamos fazer uma primeira atividade para daí a gente começar a estudar esse conteúdo. Bom, uma das formas ritualísticas mais conhecidas são os batismos. Quase toda cultura, toda religião tem algum tipo de batismo, inclusive fora da religião. Quando nós pensamos, quando se passa no vestibular, quando se vai para o quartel, existem alguns ritos de passagem. O batismo é um tipo de rito de passagem, ou seja, a pessoa tem um status na sociedade, ela assume uma nova posição a partir desse ritual de batismo. Você já foi ou conhece algum batismo religioso? Você já foi em algum batismo? Viu algum batismo? Conhece algum? Vamos fazer uma chuva de ideias. Em inglês é brainstorm. Mas não se preocupe com isso. A chuva de ideias para fazer um levantamento sobre tudo que você sabe sobre ritos e rituais. Isso é chamado como se fosse uma avaliação diagnóstica. Começamos com a atividade antes de desenvolver o conteúdo, justamente para fazer um levantamento. O que você sabe sobre o tema? Então, no centro, você vai escrever no centro do teu caderno ritos e rituais, e em volta você vai anotar todas as palavras que vem na sua mente quando você pensa em batismo. Então, depois você vai escrever uma frase utilizando essas palavras de maneira organizada. Vou explicar novamente. Você vai escrever todas as palavras que vêm na tua mente quando você pensa nesse nome, batismo. Na verdade, ritos e rituais, mas principalmente batismo. Quando você pensa em batismo, o que vem na sua mente? E aí você escreve as palavras todas. Depois que você elencar todas as palavras que vêm na sua mente quando você pensa em batismo, escreva uma frase usando essas palavras de maneira organizada. Vamos dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade e já voltamos com mais Aula Paraná.
Voltamos com a nossa aula de ensino religioso, sexto ano, ritos e rituais, uma introdução. E nessa primeira atividade, para fazer um levantamento do que vocês sabem, então foi pedido que você elenque todas as palavras que vêm à mente quando você pensa no ritual de batismo. E a partir daí você escreve uma frase com as palavras. Então não tem muito certo e errado. É muito mais para levantar, fazer um levantamento de tudo que você sabe sobre esse rito e ritual, um dos mais conhecidos, o batismo. Muito bem. Nas religiões existem diferentes tipos de ritos, que por sua vez são compostos por rituais. Ou seja, existe o rito de passagem ou rito de batismo. O que muda de religião para religião é o tipo de ritual. Por exemplo, as evangélicas pentecostais batizam-se depois de adulto. Os católicos batizam quando é o recém-nascido, quando ainda é criança. As religiões de matriz africana têm o batismo, a iniciação do adulto, mas num processo de iniciação, assim como os povos indígenas. Ou seja, existe rito de cura, de passagem, de iniciação. O que muda de religião para religião são as formas ritualísticas, os tipos de rituais. Então o rito é uma categoria mais ampla, como o rito de passagem, cura, enquanto o ritual é o conjunto de gestos, falas e ações que compõem o rito. Muitas religiões possuem rito de passagem como o batismo, que fizemos na atividade anterior, por exemplo, que os diferencia são as formas ritualísticas. Aqui temos uma imagem de um padre batizando uma criança, e já nos povos indígenas seria a passagem da infância para a fase adulta. Entre os diversos tipos de ritos e rituais, destacam-se os mortuários, ou seja, os rituais fúnebres, de iniciação ou de passagem, quando a pessoa entra para determinada religião, ou quando ganha nome, enfim. Comemorativos, também tem rituais festivos, rituais de cura, entre muitos outros. Então são as categorias dos ritos. Vamos falar um pouquinho dos ritos de passagem. São celebrações, então além de ser rito, também muitas vezes são festas, que marcam mudança de status de uma pessoa no seio da sua comunidade. Ou seja, ou ela passa de uma fase da infância para o adulto, ou logo depois que ela nasce, ela ganha nome, está sendo batizada, ou quando ela entra para determinada religião, se converte, reverte, dependendo da cultura. Então é um rito de passagem. Os ritos de passagem são realizados de diversas formas. Essas cerimônias, mais do que representarem apenas essa transição do indivíduo, representam igualmente sua progressiva aceitação e participação na sociedade. Então, o rito de passagem, além de ser individual, é a posição que a pessoa assume dentro da comunidade, ele também é coletivo, porque tem a ver com a posição de uma pessoa dentro da sua comunidade religiosa, da sua sociedade ou da sua cultura. Tendo assim, então, tanto um cunho individual como um cunho coletivo. Uma outra forma de rito são os ritos fúnebres. Eu sei que isso é um tema sensível, já que estamos passando por uma pandemia. Então, mas nós não podemos deixar de tocar nesses assuntos de maneira serena, de maneira objetiva e com bastante tranquilidade. Afinal de contas, faz parte do ciclo da natureza, da biologia, a vida e a morte. Bom, os ritos fúnebres são cerimônias realizadas por causa da morte de um ente querido ou de alguém com parentesco. Então, quando alguém falece, fazemos o ritual fúnebre. Todas as culturas têm algum tipo de ritual fúnebre. Os ritos fúnebres variam conforme a cultura, conforme a tradição. Por exemplo, no contexto cristão, dentro da cultura cristã, o chamado velório, então existe o velório dentro do cristianismo. Ele é acompanhado, em geral, de orações, é um momento de comoção e de religiosidade. Você olhar aqui, então, tem um caixão, as pessoas levam flores, aquela coroa de flores. Algumas igrejas cristãs usam a vela, outras não, mas todas fazem oração, o líder religioso está presente, a família se reúne para o velório. Então, passam algum tempo ali se despedindo do ente querido. É um momento de concentração, muitas vezes de choro, então, onde se passa pelo luto. Isso dentro do contexto do cristianismo. Para tratar de uma maneira um pouco mais descontraída dessa questão, eu sugiro aqui, existe um filme, um vídeo da Pixar, que é Viva! A Vida é uma Festa. É um filme que trata de uma maneira um pouco mais leve da questão da morte, justamente por estar abordando
uma festa que também é um ritual fúnebre, muito conhecida no México, na região, na América Central, que eles têm uma forma diferente de abordar a morte e o funeral, porque é um dia festivo, é o Dia de los Muertos. E nesse dia, então, eles fazem uma festa. A animação, A Vida é uma Festa, traz elementos da religiosidade popular mexicana, do Dia dos Mortos, que tornou-se, inclusive, um feriado cultural. Às vezes, a festa dura até uma semana ou mais, onde se festeja e se brinca de forma irônica com a morte, misturando o sagrado e o profano, num sincretismo religioso entre o catolicismo popular e a religiosidade dos povos indígenas. Isso acontece em muitos lugares. O sincretismo religioso. O Brasil é expert em sincretismo religioso. Você já ouviu falar do Dia dos Mortos no México? Sabia que influenciou a criação do Halloween? Lá nos Estados Unidos é muito comum o Halloween, Dia das Bruxas, mas é quase que uma cópia ou uma ressignificação do Dia dos Mortos no México. É interessante vocês, quem não assistiu, assistir, porque retrata um pouco esse ritual fúnebre dos povos, então, mexicanos, do país ali, mas que toda a América Latina acaba tendo um pouco dessa influência. O Dia dos Mortos, ou Dia de los Muertos, é uma data comemorativa celebrada no México dia 2 de novembro, mas pode durar até 7 dias, no qual o costume é ir para os cemitérios vestido de caveira, vestido de morto, visitar o túmulo dos entes queridos. Eles também preparam altares em casa, enfeitam as ruas da cidade. É uma coisa muito cultural e muito divertida no México. E eles também colocam alimentos, velas, flores e outros elementos. É feita uma procissão até os cemitérios. Lá eles fazem um piquenique. É como se eles acreditassem que os mortos vêm, então no Dia dos Mortos, visitar os seus parentes. E aí eles fazem uma comemoração, oferecem comida, flores, se vestem daquela forma que para nós aqui ficou muito específico assim de Halloween, mas que lá no México é um ritual fúnebre. Olha que diferente, né? Do Brasil para o México. Porém, outros países têm também formas ritualísticas bem diferentes de pensar o Dia dos Mortos. Um exemplo disso, então, é que aqui no Brasil, o Dia de Finados, é o comum a ida até o cemitério para colocar velas e flores nos túmulos dos parentes, dos amigos já falecidos, num clima de introspecção e respeito. No Brasil é diferente. Então as pessoas vão, limpam o túmulo, colocam vela. Também se costuma limpar para o Dia dos Finados. Você já percebeu como é esse feriado no Brasil? Para nós aqui é um feriado, então é um dia que muitas famílias reservam para ir até os cemitérios. Outras não, fazem crema ou então guardam uma urna funerária, mas também tem aqueles que não têm religião, que guardam esse dia apenas como um dia de lembrança dos seus entes queridos já falecidos. Bem diferente de tudo que a gente falou até agora é a tradição japonesa, uma outra cultura, uma cultura oriental, tem uma outra forma de fazer o ritual fúnebre. De origem budista, então o Zen budismo japonês, o chamado Obon, é uma das formas das tradições religiosas mais importantes do Japão. Acredita-se que durante esse período, os espíritos dos antepassados retornam até as suas casas para se reunirem com a família. Ao contrário do México, que vão até os cemitérios, no Japão eles acreditam que os seus entes queridos vêm visitar os parentes vivos. Então eles preparam um altar com alimentos, bebida como frutas, vegetais, arroz, doces artesanais e chá verde. Eles preparam todo um altar para receber os seus entes queridos nesse ritual muito bonito da tradição budista japonesa chamada Obon. O Obon também é um período onde as famílias visitam os túmulos e eles fazem um ritual de limpeza. Eles levam um balde ritualístico todo especial, com uma concha especial, e eles derramam água sobre a lápide, sobre os túmulos. Este também é o momento que as pessoas dedicam um tempo para se lembrar dos entes queridos. Então, eles literalmente lavam com um balde ritualístico, uma concha. Esse conjunto de gestos é que compõe o ritual. No final desse ritual, no final do Obon, e inclusive isso é muito conhecido, as famílias se despedem dos seus entes queridos, colocando essas lindas lanternas de papel típicas do Japão nas águas de um rio em cerimônia, numa cerimônia chamada Toronagashi, lanternas flutuantes, para guiar a volta dos espíritos
para o seu lugar, o lugar onde estavam anteriormente, que seria o mundo dos mortos. Essa prática tem como finalidade iluminar o caminho de retorno das almas, e é um ritual muito bonito, então, quando eles colocam as lanternas acesas nos rios, nos lagos, para guiar a volta dos seus antequeridos, como final deste ritual. Agora vamos fazer aquele momento que vocês já estavam esperando, que é a atividade, para a gente colocar nossa cuca para funcionar. Estamos passando por um momento bastante sensível devido à pandemia do coronavírus, onde muitas pessoas perderam suas vidas por conta do perigo de contaminação. Por causa disso, não é possível fazer os tradicionais velórios, então não pode acumular pessoas, tem que manter o isolamento social, então aquele tradicional velório comum no Brasil não está sendo possível fazer. Escreva um texto refletindo sobre a importância de valorizarmos as pessoas que amamos enquanto elas estão conosco. Então o contexto que estamos falando aqui é do ritual do velório, o ritual fúnebre. Mas não vamos falar da morte, vamos falar de vida. Então você vai escrever um texto falando da importância de valorizarmos as pessoas que amamos enquanto elas estão conosco. Por isso, um tempinho para vocês escreverem e já voltamos com mais Aula Paraná. Voltamos com a resolução da atividade.
Aula Paraná, Ensino Religioso, sexto ano, Ritos e Rituais. E nesta atividade de resposta livre, foi pedido para que vocês escrevessem um texto, um pequeno parágrafo, sobre a importância de valorizarmos nossos parentes, nossos entes queridos, as pessoas que amamos, enquanto elas estão conosco, ou seja, valorizar as pessoas enquanto compartilhamos da sua presença. Bom, nesta aula, nós aprendemos que os ritos e rituais fazem parte das culturas, das tradições religiosas, das organizações religiosas, que existem rituais de passagem, de iniciação, fúnebres e de cura. Demos um pouco de ênfase aí nos rituais fúnebres, falando do ritual cristão, do Dia dos Mortos, do ritual japonês, budista japonês. Também aprendemos que os ritos variam conforme a cultura, conforme o povo, mas todos são importantes para manutenção da tradição, da identidade de diferentes civilizações. Lembrando sempre, seja menos preconceito. Seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. E eu me despeço de vocês com o nosso tradicional Shalom para todos os irmãos judeus, Salam Aleikum para os irmãos muçulmanos, Saravá para quem é de Umbanda, Axé para quem é de Candomblé, assim seja para os espíritas, Amém para todos os cristãos, católicos e evangélicos, Namastê para os budistas, orientalistas, saúde, fiquem bem para quem não tem religião e até a próxima aula.